voltamos ao exterior. Já temos o sistema ETICS aplicado, as janelas colocadas, mas ficou ainda a faltar um revestimento cerâmico. Esta fachada é totalmente virada a norte. O que é que isto implica? Que eu tinha muitos problemas de umidade na parte interior, vocês já sabem, não é? Mas também na parte exterior. Como não apanha sol e quando temos umidade e chuva, facilmente cria musgo. Eu chego a ter musgo nestas paredes. E isto é um problema muito grave. Como eu aqui tenho um sistema ETICS que é rugoso, é um pouco rugoso, eu tinha receio que facilmente fosse aglomerar fungos e que continuasse aqui a ter o mesmo problema. A solução foi colocar um rodapé em todo o comprimento desta fachada. Este rodapé vai me permitir que seja muito mais fácil lavar, que a umidade não fique impregnada no revestimento, porque estamos a falar de uma peça lisa, e por isso eu optei por colocar um cerâmico. Inicialmente eu queria uma pedra para manter na mesma aquele aspecto antigo e tradicional, mas uma pedra aqui ainda implicava um investimento um pouco alto e eu queria uma coisa relativamente simples e fácil de aplicar. Foi então que encontrei o Everland da Resser. Este é um cerâmico que é muito parecido à pedra natural, porque tem um acabamento muito suave, um tom que era mesmo aquele tom que eu procurava, e melhor ainda, tem a opção em pré-corte. O que é o pré-corte? É umas risquinhas que se faz no cerâmico, depois é betumado e é como se fosse umas lamelas, umas ripinhas. E eu gostava muito que o rodapé não fosse totalmente liso, gostava que tivesse um padrão. E eu procurava mesmo um cerâmico que fosse assim. O pré-corte permite, passa uma aplicação muito mais rápida, porque estamos a falar de peças de 30-60, em vez de estarmos a falar de peças de 10-60, não é? Como podem perceber, a aplicação não tem nada a ver, é muito mais fácil assim. Ficamos assim com uma solução prática, mais económica e que dá um efeito que era aquilo que eu idealizava para este projeto. Portanto, temos aqui o melhor dos dois mundos. O exterior está então concluído, vamos voltar ao interior porque ainda falta uma coisa muito importante, o revestimento do pavimento. Então, chegou a fase da aplicação do pavimento, neste caso vai ser pavimento vinílico, como eu referi no início, principalmente por uma questão de altura e não só, também por uma questão de resistência. Contudo, há imensa oferta no mercado, há muitos materiais e eu sei que é uma das grandes dúvidas que vocês têm, é que tipo de pavimento colocar e quais a diferença entre eles. Eu vou fazer uma breve explicação porque senão nunca mais saio daqui, até porque há mesmo muita variedade, mas eu vou-vos falar daquelas mais usuais, daquelas que nós encontramos mais facilmente e que se fala mais. Vou começar pelo meu preferido, que é a madeira maciça, original, sem nada adicionado a não ser verniz ou óleo. Porquê que é a minha preferida? Porque é um material natural e eu prefiro sempre um material natural a uma imitação. Contudo, sei perfeitamente as desvantagens do material natural, porque é um material que requer muita manutenção, porque se risca com mais facilidade, porque muda de cor com a intensidade da luz e do sol. Também, se estivermos a falar, por exemplo, no caso do pinho, que é uma madeira muito mole, marca com facilidade, tudo que seja cadeiras ou móveis mais pesados vão marcar este pavimento. E para casas muito úmidas e térreas, infelizmente é uma solução que não é muito viável, porque é um pavimento que se vai degradar com muito mais facilidade, como eu falo por experiência própria. O pavimento em madeira pode ser aplicado em várias opções. O mais conhecido é o pavimento colado, que é em ripas ou em tacos, e depois é afagado, envernizado, ou também há a opção de alvejado finalizado e é só mesmo aplicar.
Há também ainda a opção de flutuante em madeira, em que ele não é composto 100% por madeira, porque tem outros componentes, como por exemplo o MDF, e que se faz a régua e sistema de clique que ele depois é encaixado tal como um flutuante normal. Agora vou falar do pavimento que mais utilizado é nos últimos tempos, o pavimento flutuante laminado. Laminado que não é madeira, é uma imitação de madeira. Ele tem várias composições, mas maioritariamente é composto por MDF e depois por cima leva uma película de laminado que é onde se faz a impressão da imitação da madeira, por exemplo, neste caso. Este pavimento é aplicado em clique, leva uma manta e depois é aplicado em clique. Não é colado como, por exemplo, o pavimento da madeira, porque este pavimento sofre algumas alterações com a temperatura das casas, ele oscila. E então tem que ter espaço para trabalhar e precisamos de ter aquela margem toda à volta do rodapé e os tais perfis de transição que eu não adoro, mas que efetivamente fazem falta para o pavimento poder ser funcional. De referir ainda que o pavimento flutuante tem várias espessuras, aliás como qualquer outro tipo de pavimento, e que não é necessariamente isso que lhe vai conferir a resistência, porque a resistência de um pavimento laminado conseguimos perceber pela classe, desde a classe AC3, AC4, AC5, que quanto maior for o número, mais resistente é. Mas a resistência, isso nós conseguimos perceber pela camada de laminado, porque é esta camada superficial que vai conferir resistência ao pavimento e é isso que tem que ter atenção quando vão escolher um pavimento flutuante. Agora vamos seguir para o pavimento vinílico. O pavimento vinílico ganhou ultimamente muita força no mercado, principalmente, acho eu, pela sua resistência, principalmente em casas com muita umidade e em zonas com águas, como são as casas de banho e as cozinhas. E como cada vez mais as pessoas gostam de ter apenas um único tipo de pavimento, optam então pelo vinil que podem colocar em toda a casa. Para mim, obviamente que não deixa de ser mais uma imitação de madeira, mas tenho que concordar que as vantagens deste material muitas vezes são um grande peso para decidirmos optar por ele. Para mim tem a desvantagem de ser um plástico, não é um material natural, mas que tem as vantagens de ser um material muito duradouro e então lá está, temos que pesar na balança aquilo que preferimos e aquilo que faz sentido para determinado caso. Este pavimento vinílico é aquele que nós vamos colocar aqui porque eu não tinha muita altura, como já referi, e precisava de um pavimento que tivesse em 3 a 4 milímetros. A opção de colar é porque eu não queria um flutuante para não ter que ter os perfis de transição e como nós aqui tínhamos a cozinha pegada com a sala, eu não queria de todo colocar perfis de transição. Para mim é quase uma facada no coração como falar perfis de transição, mas pronto. E então a opção foi o de colar. Como nós tínhamos uma base rígida, que eram as placas da MGO, foi super tranquilo porque é muito importante quando se coloca um pavimento vinílico de colar, apesar de ele ser resistente, ele é maleável e se a superfície não estiver bem nivelada, como estou a dizer, bem nivelada, não pode falhar nada, porque automaticamente vai se notar com o tempo, com o nosso andar e também com os móveis, vai acabar por se notar algum defeito que exista na betonilha ou na parte de baixo. Portanto, é mesmo importante que isto esteja regularizado ao pormenor. Este pavimento também é aplicado com cola, quase como se fosse a madeira, pronto. Também é em rolo. O facto de serem réguas tem uma vantagem porque se danificar alguma régua ou algum ponto que, não sei, aconteça algum desastre, é muito mais fácil retirar e substituir e não tem qualquer problema e é super fácil de se fazer. Pronto, ainda falando dos vinílicos, temos então o vinílico em flutuante, que é na mesma com o sistema de encaixe, com o laminado. A vantagem do vinílico em flutuante é por ser muito mais rígido do que o de colar e aqui já não temos aquela questão da betonilha estar mesmo regularizada e até pode ser colocado, por exemplo, num pavimento que exista cerâmico. Estamos a pensar numa remodelação em que existe cerâmico e temos as juntas e o pavimento não é regular. Então podemos colocar então o vinílico de flutuante, porque para além de ser mais grosso, é muito mais rígido e salvaguarda-nos qualquer irregularidade que exista na betonilha ou na parte de baixo. Tem a questão do perfil de transição. Há marcas que dizem que não há problema não colocar perfis de transição porque é um vinílico e não tem tantas oscilações como tem um laminado que tem uma composição de madeira. E para finalizar aqui a nossa panóplia de pavimentos, temos então um pavimento cerâmico, ou porcelânico, melhor dizendo. O porcelânico também tem sido muito utilizado ultimamente. Eu pessoalmente não gosto, por exemplo, de colocar numa casa toda, porque acaba por ser um pavimento frio e não é tão confortável como um laminado ou um pavimento em madeira ou vinílico.
apesar de, obviamente, ter todas as vantagens de resistência e durabilidade. Outra desvantagem é a aplicação, porque a aplicação requer mais mão de obra, mais material, porque tem que ser aplicado com cimento de cola, tem que ser cortado com uma máquina específica e tem que ser um pedreiro a aplicá-lo. Aqui não precisamos de perfis de transição, portanto acaba por ser uma vantagem, e eu gosto de utilizá-lo, por exemplo, em zonas de exterior, que não é tão viável colocarmos madeira porque se vai degradar muito mais facilmente, então o porcelâneo acaba por ser uma solução muito mais vantajosa para quem gosta daquele aspecto de madeira no exterior. A referência que eu escolhi para este projeto é o Natural Scandi Pine da Design Flooring e foi a única marca que eu encontrei com uma imitação de pino na cor que eu procurava. Este tem 3 mm de espessura e as regras têm cerca de 90 cm de comprimento por 15 cm de largura. Falar de pavimentos, falta aqui uma coisa muito importante que temos sempre que colocar: os rodapés. O rodapé escolhido para este projeto é este da marca Orac Decor. São rodapés em poliuretano porque resistem à umidade e rodapés é um grande problema, principalmente os rodapés em MDF em casas úmidas. Às vezes nem precisamos ter umidade ascendente, só o facto da casa ser úmida faz com que o rodapé se escove facilmente da parede e até chegue a inchar. Eu já tive muito mais experiências e aplico cada vez mais este tipo de rodapé porque estou mesmo salvaguardada e que me dura muito mais tempo e mantém-se sempre igual. Este nós compramos na Sancovedras, ele é aplicado muito facilmente, tal como um rodapé normal, com cola própria da marca, que também vem juntamente com o rodapé, e tem ainda a opção de ele vir em cru, sem pintura nenhuma, e depois podem pedir para lacar ou pintar em obra, ou então também tem a opção de vir lacado à cor que pretendem. Acaba de ser uma vantagem porque já vem pronto, é só mesmo aplicar. Esta marca da Orac eu gosto pessoalmente porque tem muitos desenhos de rodapés. O que nós mais usamos é o reto de 10 cm de altura, mas eles têm rodapés trabalhados, por exemplo, quando estamos a falar em casas mais antigas e que têm aqueles rodapés mais trabalhados, eles têm muita oferta nesse sentido e, por exemplo, também tem muitas sancas, que foi as sancas que nós utilizamos nos quartos, e também tem vários recortes de sancas muito interessantes, rosáceas para colocar no teto, perfis de remate, lambrins. É uma marca que tem mesmo muita oferta para quem gosta deste tipo de pormenores numa casa. Lembro-se de eu ter falado da climatização. Hoje vou-vos explicar o que é que nós escolhemos para esta casa. É muito difícil escolher porque há muita oferta no mercado, muitas marcas, muitas opções, por isso é mesmo importante às vezes termos a ajuda de um profissional ou de uma equipa que esteja atenta às novas tecnologias, aos novos aparelhos, às novas ofertas e também nos possa aconselhar. Aqui eu contei com a ajuda mais uma vez da Azelife, que foram incríveis nesta parte porque me fizeram uma proposta do que era mais eficiente, embora o mais eficiente requeria um investimento muito maior inicial, e
como estávamos a falar de uma casa muito pequenina, das propostas que a Azulay fez, e nesta parte é uma grande ajuda porque eles fazem-nos um estudo das opções que estão em cima da mesa para cada projeto e que me mostram qual é o investimento inicial e ao fim de quantos anos é que eu vou recuperar. Isto é muito bom para nós conseguirmos também decidir aquilo que faz mais sentido para nós. Neste caso, a Azulay propôs uma bomba de calor com pavimento radiante que iria fazer o aquecimento e arrefecimento e ainda o aquecimento das águas sanitárias. No estudo que a Azulay me enviou, consegui perceber os consumos para este projeto específico, o valor do investimento total e ainda uma estimativa do custo anual, comparando com outras opções. Para além disso, também apresento um esquema que compõe todo o sistema. Aqui então optei pelo ar-condicionado. Para mim não é a opção mais confortável, porque o ar do ar-condicionado não é tão confortável como se calhar de um pavimento radiante, por exemplo, mas era aquilo que na realidade tinha um investimento muito menor no início. Para além disso, como a casa é pequenina e fizemos um bom isolamento das paredes exteriores, um bom isolamento da cobertura e do pavimento, eu conseguia garantir que a casa não tivesse tantas perdas térmicas. Portanto, o ar-condicionado pareceu-me ser uma opção viável. Tanto a nível de investimento inicial, que era muito menor, mesmo depois o custo mensal, porque não vamos ter tantas necessidades de climatizar a casa. E como a casa é muito pequenina, se vocês recordam, estamos a falar de 38 metros quadrados e temos este espaço todo aberto entre a sala e a cozinha e só 2 quartos, optamos só por colocar um aparelho de ar-condicionado. E este aparelho de ar-condicionado vai ficar colocado estrategicamente, que é aqui em cima. E porquê aqui em cima? Porque esta zona é a zona central da casa e vamos ter aqui um aparelho de 12.000 BTUs de condutas, não é um aparelho de ar-condicionado de exterior que vocês veem por cima das portas ou por cima das janelas. Não, este aparelho é daqueles que fica embutido, que só se vê as grelhas. Aqui ele vai ficar colocado por cima do armário do frigorífico e a saída do ar vai ficar diretamente para o corredor. Esta saída do ar vai ficar de frente para os quartos para climatizar aquela zona e, como temos deste lado o retorno, a grelha de retorno, o ar obrigatoriamente vai ter que contornar toda esta zona. Portanto, conseguimos garantir aqui uma circulação deste ar e climatizar assim toda a casa só com um aparelho.